Pessoal, tudo bem? Dr. Pedro Reis aqui falando. Queria dar boas-vindas a todo mundo que abraça com a gente essa nova iniciativa. A princípio, é uma iniciativa que nós estamos colocando para um público mais fechado, né? Um público principalmente de clientes nossos aqui do Pacheco e Reis. E a ideia, o propósito desse canal é a gente ter um lugar para a gente pontualmente colocar conteúdos que nós entendemos que são relevantes para o nosso cliente. Tá? Então, periodicamente, vocês vão ver, é, ainda sem uma periodicidade definida, né? Mas vocês vão ver tanto eu, quanto o Emanuel, quanto a equipe do Pacheco e Reis postando áudios ou vídeos, ou então PDFs de conteúdos aqui que podem servir para todos vocês. A ideia aqui é tão somente a troca de informações. Para esse primeiro talk, para esse primeiro áudio, eu resolvi vim falar um pouquinho para vocês dessa bagunça que foi as mudanças na fiscalização do Pix no início do ano, né? E aí muitos de vocês podem pensar que de repente eu estaria atrasado para esse assunto, e na verdade não, tá? O assunto na verdade não é a fiscalização do Pix, o assunto é o, o avanço do que a gente pode chamar de vigília fiscal sobre as transações financeiras de pessoas físicas e pessoas jurídicas. A gente vem acompanhando, eu diria, principalmente nos últimos 3 a 4 anos, um aumento considerável das estruturas de fiscalização em cima de manobras tributárias. Não só manobras tributárias, mas também a sonegação pura e simples. Por quê? Muitas vezes o empresário ou a própria pessoa física estabelece determinados artifícios para pagar menos impostos. A gente pode chamar isso de elisão fiscal. A elisão fiscal ela pode ser lícita ou ilícita. A lícita é quando, dentro das possibilidades que a regra tributária nos permite, a gente consegue criar estruturas para reduzir a nossa tributação. Isso pode ser simplesmente, às vezes, tirar uma empresa do lucro presumido e colocar no lucro real, porque às vezes no lucro real vai se pagar menos impostos. Ou então, enquadrar uma determinada atividade da empresa em um benefício tributário. Esses são exemplos de elisão fiscal lícita, ok? E a elisão fiscal ilícita é aquela quando a gente, na verdade, não está obedecendo a regra, mas a gente está agindo fora da regra, né? E pode ser, por exemplo, quando a empresa não faria jus a um benefício tributário e a gente muda a classificação da atividade, faz uma determinada operação para que a empresa formalmente se enquadre, mas na prática ela não deveria se enquadrar, né? E tem a própria sonegação, que aí é a pior situação de todas, eu diria, que é quando existe uma determinada atividade ou existe uma prestação de serviço, a venda de um produto e a empresa não presta informações fiscais, não emite nota fiscal. Esse é o pior cenário. Principalmente para empresas do varejo ou empresas que usam maquininhas de cartão de crédito. Isso é batom na cueca. O fisco, quando ele bater na sua porta, é fácil para ele identificar uma situação de sonegação fiscal. Basicamente, ele vai enviar um e-mail para Stone, um e-mail para Cielo, e vai falar assim: eu quero todos os relatórios de transações das maquininhas do CNPJ X. E aí vai vir aquele relatório. O fisco basicamente faz um cruzamento de dados. Rodou nessa maquininha aqui, no determinado período, R$ 300.000. Qual foi a emissão de nota fiscal da empresa nesse período? Ah, foi 100 mil. Então existe uma venda a descoberto da ordem de R$ 200.000. E aí é fácil para o fisco. Ele vai te notificar e falar assim: opa, encontrei aqui uma irregularidade, vou te dar um prazo para você sanar essa irregularidade. E a gente recebe casos aqui no escritório sempre com relação a isso, né? Essa é uma prática comum aqui em Minas. O fisco estadual, ele te notifica para você apresentar a autodenúncia. Ele fala: eu já vi a irregularidade, estou te dando um prazo para você regularizar. E com isso você não incidiria em determinadas multas, né? Enfim, você tem alguns benefícios também em autorregularizar a sua situação. Mas vejam que é uma situação muito esdrúxula, né? E vocês estão perguntando: Pedro, o que isso tem a ver com o Pix? Tudo a ver.
eu estou mostrando para vocês uma situação que é do cotidiano, que é corriqueira, e o quão fácil é para os órgãos de fiscalização fazendária, e aí eu não estou me referindo apenas à Receita Federal, aqui, por exemplo, eu dei um exemplo da Receita do Estado, né, da Receita Estadual, e o quão fácil é, como eles têm mecanismos para podermos fiscalizar. Já tem uns 2 anos ou mais, me perdoem assim, a falta de precisão, os contadores eventualmente aí do grupo talvez venha uma falta de precisão nisso, mas a Receita Federal, aí no caso, através do SPED, né, fiscal, ela já exige que as empresas informem periodicamente nas suas declarações fiscais quais são as posições financeiras das contas bancárias. O PIX e os TEDs, eles já são fiscalizados nos moldes da resolução que foi alterada no início do ano. É porque, veja, a gente teve um estresse político tão grande, principalmente no ano passado, com o aumento da carga tributária, das formas de arrecadação do governo, né? Eu lembro do início do ano passado que a gente estava falando da taxação das blusinhas da Shein e das aquisições feitas diretamente pelo consumidor de importados da China, né? Que são eletrônicos, em sua grande maioria coisas de pequeno valor da China, que antes, para serem tributadas, elas tinham que chegar no Brasil, serem fiscalizadas pela autoridade aduaneira para identificar qual que é o valor daquela mercadoria e aí incide o imposto, né? Ou seja, a fiscalização e a tributação acontecia no Brasil, só que isso era muito trabalhoso, a Receita não tinha mãos e o governo no início do ano passado criou um convênio com essas empresas para que eles prestem informação de qual foi o valor da compra, já vinculando ao CNPJ, ao CPF, ou CNPJ do importador, e a tributação aconteceria automaticamente com pagamento no carrinho, né? Isso fez desabar as importações dos brasileiros, caiu a menos de 40% do que era a tributação. Então, a gente já vem num estresse político muito grande, e eu digo da política também com a sociedade por conta da tentativa do Estado brasileiro de aumentar a arrecadação de impostos. E a gente sabe que aqui a nossa carga tributária, eu estou falando de algo em torno entre 35% e 40% de tudo que se produz, né? É muito, é fácil a gente comprar determinados produtos no Brasil que a tributação às vezes passa de 100%. Se a gente está falando de eletrônicos, principalmente, às vezes o custo do produto em si, se a gente tirar todos os impostos dá mais do que o valor do próprio produto. Na importação isso é sempre, sempre, tá? Importados acima de US$ 100, a importação, o valor final do imposto sobre a importação, considerando o imposto de importação, ICMS, o imposto que incide sobre o frete, porque a gente paga imposto sobre o frete, né? Dá mais de 100%, e principalmente porque, pela forma de cálculo dos impostos, né? Ou seja, uma carga tributária elevadíssima que nós temos e o governo envidando meios, né, de novas tributações. Então, quando veio a fiscalização do PIX, o alerta que ligou na sociedade, depois de uma péssima comunicação também, né, do governo federal, porque pareceu como se fosse algo novo e não tem nada de novo aí. É só um ajuste das regras que já existiam, e claro, esses ajustes me preocupavam bastante, porque na resolução que foi revogada pelo governo depois, né, tinha questões lá relativas à fiscalização através de inteligência artificial. O dia que a inteligência artificial estiver cruzando dados em nome da Receita, aí acabou. Aí acabou, porque o que todos os servidores da Receita Federal conseguem fiscalizar em um ano, a inteligência artificial faz em um dia. Aí a gente pode ter certeza que aí não tem como mais a elisão fiscal ilícita, todo mundo vai cair na malha fina mesmo. O dia que isso for regulamentado e que isso acontecer, que os supercomputadores da Receita estiverem trabalhando com inteligência artificial, aí, enfim. Eu acho que talvez a dificuldade disso ser feita é porque serão tantos recursos e tantas defesas apresentadas que a Receita não vai ter como julgar. Eu acho que meios técnicos de se implementar isso, eu acho que a gente já está na beirada desse acontecimento. Mas, como eles não teriam mãos para responder aos contribuintes, eu acho que é por isso que talvez esse futuro ele seja ainda um pouco distante de nós. Mas a sociedade viu esses novos mecanismos de fiscalização do PIX como uma nova investida do governo federal para arrecadar mais impostos. E, na verdade, era a alteração de valores que já existiam, né?
essas regras de fiscalização, obrigação das instituições financeiras em prestar informação para o fisco, isso já existe há bastante tempo. O que não existia e passaria a existir com essa nova resolução é que as chamadas instituições de pagamento, que são, entre aspas, bancos menores ou maquininhas menores, que antes não tinham essa obrigatoriedade, agora passariam a ter. É o caso da Stone, do Mercado Pago, PagSeguro, né, que são classificadas como instituições de pagamento, também passariam a ter que prestar as informações e também o limite ou o piso dos valores para ser informado também haveria uma redução. Então, o que o que foi a resolução de alteração da fiscalização do Pix no início do ano, na verdade era só isso e nada mais. Um pouco mais de fiscalização, alteração nos valores de fiscalização, e a sociedade interpretou isso como sendo uma investida do governo para uma maior arrecadação. Eu acho que a revolta foi super válida, na verdade. Eu acho que quanto mais a gente entrega poder para o Estado fiscalizar a vida do cidadão, pior é. Sem dúvida alguma, eu tenho ojeriza à regulamentação. Regulamentação é que tira a liberdade das pessoas de empreender, para mim é o câncer desse país, e é o câncer que hoje, por exemplo, está levando à falência o modelo europeu, né? De tão regulamentado e tão burocratizado que se tornou a Europa hoje está falindo, né? Se você não tem uma empresa estabelecida na Europa, para você começar é difícil, né? Esse modelo se espalha por vários países lá, mas claro, assim, impossível comparar, por pior que a Europa esteja, com o Brasil. A ideia não é essa, mas eu acho que a gente segue o espelho do modelo europeu, só que lá é um modelo que já evidencia um pouco dessa falência, né? Desse caminho que o modelo ocidental escolheu. Mas a fiscalização do PIX, pessoal, que aconteceu no início do ano, é só mais um capítulo desse estado de vigília fiscal para o qual nós estamos caminhando. O Pix foi o primeiro passo. Eu sempre internamente conversei e sempre falei com os nossos clientes que cartão de crédito e Pix é um negócio que daqui a pouco a fiscalização vai ser absolutamente intensa, se não automática, e que cada vez mais a gente não vai ter como fugir, né, do fisco, saber tudo que está acontecendo nessas transações, e eu oriento isso aos clientes justamente para quem não estiver indo corretamente, para que vá para o caminho do que é correto, né, em termos de tributação, o mais breve possível, porque logo isso vai dar muito problema, e sempre dá, né? E agora o modelo da vez é a criação do Drex. O Drex é uma moeda que é muito parecida com o que a gente tem na China, onde o governo consegue identificar aonde você gastou, ele pode selecionar com o que você vai gastar, e a princípio o discurso é uma maravilha, né? O discurso do Drex é que o dinheiro dos programas sociais não pode ir para apostas. É mais uma vez o Estado falando, eu tenho que tutelar o cidadão, eu tenho que proteger ele dele mesmo, e aí eu vou criar limitações. Mas o discurso sempre começa com uma boa ideia. E o problema é que depois ele descamba para um lado que é absolutamente desvirtuado daquilo que era o propósito original, e é isso que nos preocupa, né? E principalmente pensando que a gente está copiando um modelo chinês, né? Que é uma ditadura, não é um país democrático, a gente novamente se preocupa aí com relação a isso. Mas o que seria o Drex? Mais um capítulo do que seria a vigília fiscal do governo, e aí, mais do que isso, uma vigília bancária, uma vigília financeira na vida de cada um dos cidadãos, né? Só um áudio aí com muitas informações acerca desse acontecido aí no início do ano, para reflexão de todos vocês. Quem gostou, deixa um emoji ou uma curtida aí no áudio para sinalizar que ouviu até o final, e a gente, conforme for, vai passando mais informações aqui para vocês. Um abraço a todos.